Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje nós vamos voltar aí pro movimento dos vídeos mais assim sobre coisas aleatórias que eu fico pensando, entendeu? Como se fosse uma espécie de desabafo intelectual, entendeu, né? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aleatoriamente sobre casamento, mas o que sobre casamento, né? Bom, eu tava reparando que ultimamente, não só na parte social, mas uma coisa assim um pouco mais assim, tá virando uma institucionalização, né, em relação ao casamento, que tinha muita gente falando assim, ah não, o casamento, game over, entendeu? A pessoa fica presa, perde a liberdade, não sei o que, isso, aquilo. Eu fico me perguntando o que que essas pessoas estão procurando, porque para quem não sabe, né, bom, o que é realmente o casamento? É bom, basicamente você tem a parte do casamento, a união de um casal, né, que querem casar, morar junto, ter filhos, formar uma família, né? E eu tô realmente reparando que ultimamente é uma coisa assim social, a sociedade está numa imposição, né, no sentido assim de tentar desmembrar os valores tradicionais da família, né, dos bons valores, bons costumes, e falou assim, ah não, né? Quando a pessoa se casa jovem, ela às vezes é um pouco imatura, não sei o que, às vezes está se precipitando, né? Mas eu acho que o problema em si não é o casamento, né? O problema é sim que a gente tem uma sociedade consumista, muita coisa idiota. Por exemplo, né? Muita gente não sabe, mas a maior parte índice, né, em relação sobre de divórcio, né, é geralmente a primeira causa principal, a parte financeira, né? O que acontece? É muito comum os caras vão lá, se casa, faz a famosa festa de arromba, toma aquele prejuízo financeiro já no início do casamento, que é uma coisa assim idiota, entendeu? Você tecnicamente gastar um dinheiro que você não tem, né? Claro, se a pessoa, sei lá, juntou, se preparou pra fazer isso, é outros 500, né? Mas aquela coisa, você, em vez de pensar em se preparar para você montar lá o seu barraco, estruturar sua vida financeira principalmente, né? É uma coisa totalmente sem noção, né? Depois disso vem aquela parte social que as pessoas estão realmente esquecendo o que é um casamento, entendeu? É aquela coisa da união do casal, da parte de ter filhos, né? Porque antigamente, mesmo assim, o Brasil, ele sendo moralmente falando, né? Você tinha instituições que eram muito mais respeitadas, como o Estado e a família, né? Que o Estado não se interferia na família e você tinha uma sociedade, né, judaica, como é que se diz? Sociedade judaica cristã, né? O pessoal do cristianismo com relação com religião católica evangélica e o judaísmo só com o pessoal que é judeu, entendeu? Então você tinha aí bons valores morais na sociedade e não só isso, que botava um pinguinho também no casamento, até porque, né, você tem hoje em dia normal um casamento civil, né, no estado civil, né, onde uma pessoa se unem e quer virar pessoas casadas, tem o casamento no estado religioso. Entendeu? E uma coisa que eu vou fazer apenas um pequeno comentário. Eu acho um pouco assim. Um pouco assim. Forçar a amizade nesse sentido, né? Tipo assim, duas pessoas homossexuais querem casar no religioso. No religioso. Né? Tecnicamente sabendo que. Tecnicamente a igreja, em modo assim, as religiões tanto católicas condenam o relacionamento já normal homossexual, quanto mais um casamento, entendeu? Em relação à parte civil, eu acho muito importante isso ter, porque aí você fala, não, mas se você é contra o religioso, e qual o problema do civil? Na verdade, o civil é até bom, porque para acertar em relação à regulamentação da lei, né? Vou explicar alguns casos, né, que muita gente não sabe, né? Bom, vou contar um caso, basicamente era assim, tinha uma mulher que já era um pouco mais velha, tinha 40 e poucos anos, e a outra é que ela era tipo amiga dela de longa data, que ela devia ter uns 50 anos. Basicamente o que aconteceu? A amiga dela também era sozinha, ela também era sozinha, e ela meio que cuidava dessa amiga dela, ela era amiga e meio que cuidadora dela. Aí, não sei se ela não tinha filhos, não tinha nenhum problema, ela só tinha a casa dela normal, um terreninho, né, pequeno, né, de tipo de herança de bens, né? E a amiga dela cuidava dela, então tecnicamente,
né, até onde eu sei, né, pela parte judicial, né, como ela não tinha família, entendeu, né, ela tinha, tipo, até onde eu sei, pelo que eu fiquei sabendo do caso, ela ainda, tecnicamente, ela até tinha pessoas da família para recorrer, né, se a pessoa queria, assim, pegar os bens dela, entendeu, da mulher que era cuidada e depois morreu, né, mas como eles não tinham nenhum tipo de relacionamento, como que aconteceu? A justiça entendeu, né, como que as duas, tipo, uma cuidar da outra, era como se fosse um relacionamento, como se fosse um casal, tipo um casamento. Mas não um casamento normal, no sentido afetivo, entendeu? Então, essa mulher mais jovem que cuidou dessa sua amiga mais velha, ela adquiriu os bens delas como se fosse uma espécie de casamento. Em relação para o pessoal homossexual, né, o que acontece, né? Tinha muito disso antigamente, muita gente não sabe disso. Os golpes, né, que acontecia. Às vezes casava duas pessoas homossexuais, mas não era casamento oficial. Não sei como que era antigamente no Brasil, se tinha lei, se não tinha, se era proibido, se não tinha, mas era o que a gente chamou de tecnicamente de união estável. Então a pessoa morava junto, né? Tecnicamente oficial, não era casada, né, pela legislação. Então, às vezes a pessoa, né, comprava bem juntos, né, no nome delas separados, né? Um comprava uma coisa, o outro comprava outro, um morria, depois vinha a família porque tinha algum tipo assim de briga, geralmente é o que mais acontece. Tinha briga e tomava bens do outro cara que porque o bem ficou naquele cara e quem tinha direito era a pessoa da família e a família entrava com uma ação para levar o bem que o outro cara conquistou. Olha, tecnicamente não tá errado, tipo, a família querer buscar o direito delas. Mas eu acho que é um pouquinho forçação de barra, entendeu? Porque tecnicamente, quem juntou, quem se lascou foram dois caras pra construir. Entendeu? Então você pega aí, 50% já é do cara e mais outros 25% por alguma coisa que eu não lembro. Aí sobraria tecnicamente só os outros não sei quantos por cento pra família. Mas, tipo assim, se a família tecnicamente meio que já, pô, a parte oficial meio que já renegou o cara, entendeu? Já teve aquela briga, entendeu, né? E os caras, depois que o cara morreu, o cara ainda quer, tipo assim, meio que lesar o outro companheiro do cara é era uma sacanagem tremenda. Antigamente acontecia isso muito, tá? Foi por isso que o pessoal da parte do judiciário, né, em relação de leis, né, deixaram o pessoal homossexual que se casar no civil para não acontecer mais isso e acertar algumas leis. Mas você não acha que no Brasil só porque acertou uma lei é outra coisa, né? Existe uma coisa também na parte da lei, né? Que você fala muito sobre interpretação da lei, que eu acho uma bosta, porque interpretar, cada um pode interpretar de uma forma certa ou forma errada. O que você tem que ter? Você tem que ter uma lei justa, coerente, que funcione para que você não tenha gambiarra, né? Ninguém tenta falar assim, né? Por exemplo, coisa básica. Todo mundo sabe que matar nego é errado, tipo, que é aquela coisa básica, né? 30 anos de cadeia, né? Tecnicamente. Entendeu? Então, você tem uma lei assim, coerente, correta, né? Para que não haja abusos, né? E também tem algumas pessoas também que se abusam no sentido no abuso judiciário com relação à lei, né? Tentam se dar uma despertinho, ganhar alguma coisa em cima dos outros. Em relação pelo Estado Democrático de Direito, eu não acho que, tipo assim, tecnicamente, todo mundo pode procurar seus direitos e deveres. Mas tem gente que abusa a amizade. Tanto é que tem uma coisa lá nos Estados Unidos lá, que nego processa por qualquer coisa, entendeu? Tem até como se fosse uma indústria do processo, entendeu? Aqui no Brasil também tem essa indústria do processo, só que não é tão escancarada como lá no exterior, né? Aqui a indústria do processo do Brasil é diferente. A indústria do processo é em relação à indústria de família. Vara de família, separação, quer dizer, divórcio, quem vai ficar com o filho, né? A relação aos pais, né? Tem a parte de partilha de bens que entra nisso, né? E o Estado está se intrometendo em relação na parte civil das pessoas, entendeu? O Estado lá tá botando aquele dedinho dele podre, entendeu? E tá ferrando, entendeu, né? E muitas das vezes, né, o Estado vai lá e ferra com o cara, o homem, só porque ele é homem, né? Fortalecendo o movimento feminista, entendeu? Né? Se você tá aí reclamando, achando um homem que eu tô sendo um doido, um maluco, estou exagerando, né? Bom, se você for casado, eu faço só um desafio pra você. Procura um advogado homem, é claro, né?
e faça uma consultoria e veja assim, ele mais ou menos quanto que você teria que gastar se você fosse pagar um processo de divórcio. Entendeu? Aí você vai falar, não, divórcio é uma coisa legal. Você pensa assim, na parte da teoria, se a pessoa não tá legal, o casamento tá legal, ela se divorcia. O problema é que dessa indústria de divórcio é pra rapar o dinheiro dos homens, para dar muito mais incentivo às mulheres de serem promíscuas. Né? Porque vai lá, a mulher se separa lá do cara, leva 50% da grana do cara. Não que eu não. Tipo assim, se a mulher tecnicamente conquistou junto com o cara, trabalhou, aquela coisa tudo certinho, não tem. Tecnicamente, né? Ela tem direito, entendeu? Mas o que geralmente acontece? As mulheres vão lá, se casam, entendeu? Né? Às vezes depois de um tempo, fica um tempo em casa cuidando dos filhos, diminui a carga de trabalho ou troca de emprego, entendeu? Às vezes fica em período trabalhando e não trabalhando, entendeu? Né? Então, e o homem, o que acontece? O homem sempre aumenta mais a carga de trabalho dele, porque, claro, oficialmente o homem é o provedor da família, né? E sem falar daquela coisa idiota, né? Que o dinheiro do homem é pra casa e o dinheiro da mulher é da mulher. Não, na verdade tem que ser ao contrário. O dinheiro dos dois é dos dois, do casal, da família, porque eles têm que administrar uma casa, né? E isso é uma ideia básica de companheirismo. Se você tem um relacionamento e não tá assim, você tem que rever os seus conceitos. Né? Tem muita gente que pode estar lascada aí e não sabe. Entendeu? Por quê? Você pensa, né? Bom, outra falácia que a gente deve comentar sobre essas coisas que do nada as mulheres falaram. Ah, não sei o que, mas o homem tem que ajudar a limpar a casa. Tá de sacanagem, né? Tipo, o trabalho da mulher é fazer isso, é cuidar da casa, dos filhos e do marido. Ela não quer, ela quer se abdicar, né, dos serviços domésticos. É uma sacanagem. Eu não tô dizendo assim que o cara não possa ajudar numa coisa que outra, mas parece que a mulher está tentando se eximir da responsabilidade básica, né, que é cuidar da casa dela, né? Além disso, né, quando a mulher trabalha, o risco maior realmente dela não cuidar bem da casa dela. Então ela não vai cuidar bem da casa, não vai cuidar bem do filho e principalmente não vai cuidar bem do marido. Que isso vai contribuir mais para os altos índices de divórcio. Sem falar que tem uma coisa muito legal, né, que socialmente as pessoas não comentam, é engraçado, né, tipo assim, o homem, ele não pode querer se separar, ele não pode estar num relacionamento infeliz, ele não pode, assim, falar assim, não, jogar tudo pro alto, que geralmente quem as mulheres fazem isso mais, porque as mulheres são mais emotivas, aquela coisa mais, tipo assim, de ir pelas emoções, o homem vai mais pela razão, pela coerência, entendeu? Então, né, parece que há um esforço do homem para ele estar infeliz, ficar num relacionamento infeliz, num casamento infeliz e ter que manter essa merda. A mulher não. Se a mulher se separa, geralmente tem aquela coisa, aquele ar social assim. Ah, não, mas ele não prestava, não sei o quê. Pô, mas será que ele batia nela? Tipo, será que ele não era um bom marido? Muito pelo contrário. Às vezes o cara é um ótimo marido, né? E tem muita gente que esquece de umas coisas básicas. Tipo, às vezes o cara é um ótimo marido e a mulher, às vezes, até é uma ótima mãe pros filhos, mas é uma péssima esposa. E quando a mulher é carreirista, vai dar merda. Por quê? Ela não vai cuidar bem do trabalho dela, da casa dela, dos filhos dela, do marido dela. Por que você acha que tá acontecendo, né, ultimamente, né? Que você tem um grande índice da taxa de divórcio, né? E fomentando a indústria do divórcio. Tá vendo aí muita gente indo para a área do direito de família, entendeu? O direito trabalhista acabou, entendeu? Você que tá entrando na área de direito, sai desse Titanic antes da merda, entendeu? Porque o direito trabalhista, se tá acabando a lei trabalhista, pra que você vai entrar no direito trabalhista? Você é um trouxa, entendeu? Então já vai no direito de família, pelo menos você ganha dinheiro. Você for homem, se for mulher, não. É brincadeira, né? Bom, agora voltando, né? Com relação, né? Essa coisa em relação sobre o dedinho podre do Estado na nossa sociedade, né? Não tem só isso. Aí você deve estar pensando, nossa, né? Se o cara escolher pagar o gosto amargo de ficar 50% mais pobre, né? Pra se livrar de uma esposa ruim, não acabou ainda, né? Você tem ainda um risco, né? Claro que não vai ser com todo mundo, né? O cara tem um risco de receber uma falsa acusação de Maria da Penha. A mulher pode ser doida. Aí imagina, o cara já ficou 50% pobre, ainda tem que bancar mais com advogado,
né, uma Maria da Penha aí. Se a mulher for doida, pode ser sim uma falsa acusação de violência sexual. Entendeu? Né? Aí o cara dá mais fudido ainda, mais grana, entendeu? Né? Depois disso, você ainda tem aí uma coisa aí que o pessoal não fala muito, que é alienação parental. Não sei se é paternal ou parental o nome certinho, mas dê uma pesquisadinha na internet. Basicamente é quando a mãe meio que faz a cabeça dos filhos lá, dos filhos para botar os filhos contra o marido. Entendeu? Então o cara ainda tem o risco de perder a esposa, já vai ficar pobre, e ainda vai perder os filhos indiretamente, entendeu? Né? Às vezes a mulher também não quer deixar o cara ver o filho, entendeu? Aí o cara fica muito, muito zoado psicologicamente, entendeu? Né? Às vezes a mulher some com ela e com os filhos, aí o cara fica mais revoltado. E depois, ultimamente, o pessoal reclama, né? Porque que tá aumentando o índice aí, né? De homem matando mulher. Claro que eu não tô justificando, mas eu tô falando que isso, claro que contribui mais isso socialmente falando. Entendeu? E se o Estado valorizasse mais o homem como o homem na sociedade, as mulheres não iam ter TV. Basicamente é pro feminismo. Mas o problema não é só o feminismo em si. O feminismo em si já é escuro, negro, promíscuo, horrível socialmente. E não só para gerações passadas que vieram desde a década de 10, 20, quando começou o movimento, mas como agora, entendeu? O problema é que a gente só vai ver essa merda daqui a 10, 20, 30 anos, entendeu? Por quê? Você já reparou que ultimamente tem muito mais cara aí, chegar a seus 30, 35, também não estão casando e não estão tendo ter filhos? Por quê? O cara, ele tá vendo que também que o contrato social do casamento não tá funcionando, entendeu? Ele vai trabalhar algum condenada para manter uma esposa, para manter filhos, manter uma família, manter uma casa, e ele não está se beneficiando disso. Claro que tem casos também que o cara consegue se dar bem, entendeu? Então, quanto mais você pega esse pessoal dessa geração, X, Y, Z. Não, esse pessoal da geração Y, que nasceu depois de 1995, que é a minha geração. Esse pessoal da geração milênio, da geração do ano 2000, são as piores gerações. Esse pessoal da nossa idade, quando chegar nessa época do target dos 20 anos até os 30, vai ser o desespero, entendeu, né? Porque você vai ver um pessoal mais velho aí, né, que hoje em dia deve ter seus 25 anos, né? Algumas mulheres um pouco inteligentes, né? Porque tem algumas mulheres também que não se casam e não têm filhos, né? Vai sair daí um barco de mulheres encalhadas. Por quê? Né? O feminismo em si estão tornando as mulheres carreiristas. O que acontece? As mulheres demoram mais tempo, elas pensam assim, não, vou demorar mais tempo porque dá tempo de mim fazer uma universidade, uma pós-graduação, uma especialização, bobear sair fora do país, encontrar tecnicamente um marido com mais grana. Tecnicamente não está errado. O pensamento dela, ela pode, se ela quiser, casar com um cara rico. Só que o problema é que, em relação à mulher, que existe uma coisa chamada relógio biológico. E o tempo é amargo, entendeu? Para as mulheres, entendeu? Então, o que significa? A mulher, ela ficando mais velha, ela perde uma coisa que muita gente não sabe, que não é só a jovialidade, né? E também a parte em relação a ter filhos, entendeu? Então, o target da mulher, né? Tipo assim, a época do finalzinho aí do ouro é dos 30 aos 40 anos, porque é uma idade aí do famoso desespero. E também depende muito das condições gerais de saúde da mulher, entendeu? Por exemplo, se a mulher não teve filhos dentro dessa idade, ela não tem mais filho. Bate a menopausa aí com os 40, né? E ela não consegue mais ter filhos, entendeu? Então, realmente, é uma coisa horrível. Aí você deve estar pensando, o que ela tava nessa época aí, de 15 anos a 25? Geralmente, vadiando, zoneando e tirando aí dessas mulheres doidas também que tem filho aí, né, de um noia, um Zé Droguinha, um carinha certinho do bairro que deu fez a merda lá de engravidar a garota, entendeu? Né, às vezes eu não consigo ter um relacionamento aí, mas banca o filho, entendeu? Faz o trabalho certo dele de pai. A mulher fica às vezes com o filho, as famosas que elas ficaram famosas assim, as famosas mães solteiras,
entendeu? E só uma dica aí pro pessoal homem: mãe solteira não é prioridade, entendeu? Por quê? Eu não tô dizendo isso assim pra sacanear as garotas, né? Mas, por quê? Pô, primeiro, responsabilidade. Você, cara, não tem filho. Você vai ficar com uma mulher que já tem filho e não tem isso. Você vai ter que pegar o BO de outro cara? Tá de sacanagem, né? Não seja trouxa idiota. Não pé na bunda. E nem pra relacionamento, tipo assim, que o pessoal chama ultimamente de fixante, né? Fica com uma aqui, fica com uma ali, mas com pessoas certinhas. Não, por quê? Porque hoje em dia o Estado está fortalecendo aí pra mulher falar que vai fazer uma falsa acusação de Maria da Penha, de um estupro, e o cara pode tomar no cu federalmente até o cara conseguir provar, juntar grana pra ver coisa de advogado, pra provar que ele não fez nada, ele tá fudido. Mas não só a parte é legal pela lei judicialmente, mas social, entendeu? Né? Eu ouvi umas histórias aí de uns caras aí também que aconteceu isso mesmo. A mulher foi lá, meio que pagou outra mulher pra bater nela, parecia que o cara bateu nela. Aí ela, tipo, meio que fez uma falsa acusação de Maria da Penha. E ficaram uns caras doidos atrás dele, ameaçando o cara que ia matar ele. E o cara, tipo, inocente, não tinha nada a ver com isso. O cara também foi preso, tomou no cu legal, entendeu? Né? Ele conseguiu sair depois, tipo, da cadeia, mas o cara ficou todo fudido, entendeu? Ele perdeu grana, ele foi preso, entendeu? Ele ficou com um problema psicológico, entendeu? Olha aí o problema pra vida do cara. Problema psicológico, foi preso, ficou sem grana, ainda ganhou uma depressão básica e uma síndrome do pânico. Entendeu? Ganhou o combo da desgraça por causa de uma mãe solteira. Entendeu? Daí sim, esse caso foi da mãe solteira. Então, esquece as mães solteiras. Aí você deve estar falando, principalmente também de igreja, porque tem muita mulher que é inteligente, entendeu? Vai pra igreja, não, mas eu fui enganada, não sei o quê. Ou você caiu no conto da falsa cristã. Entendeu? Claro que tem muita menina também que, tipo assim, assim, tipo, engravidou por acidente, né? Mas, tipo assim, não queria ter o filho, mas engravidou. Só que o problema é que o cara também não deve pegar um BO que não é dele. Entendeu? Né? E por que as mulheres, ultimamente, elas estão mais promíscuas socialmente, assim, a putaria está a solta em relação para a mulher. Basicamente, depois aí de 90... Não. Depois dos anos 80, veio uma coisa em relação ao movimento feminista chamado a liberação sexual da mulher. Basicamente, aquela coisa assim que o pessoal chama hoje em dia de empoderamento. Que é uma bosta. Entendeu? Que a mulher pode falar, não, é muito engraçado, eu fico rindo bastante. Não, mas eu sou uma mulher livre, empoderada, eu sou decidida, posso fazer o que eu quiser. Não, você não é uma mulher assim, entendeu? Você acha que é a sociedade, entendeu? Porque você vê, né, quanto mais a pessoa não tem educação, mas ela tem filho em relação àquela coisa social, mas não só porque às vezes, e se a mulher for ao contrário, veio de uma boa família, recebeu uma educação, mesmo ela não sendo tecnicamente feminista, né, tipo assim, aquelas que a gente chama as mais doidas de feminazi, né, as mulheres tecnicamente normais que receberam educação, elas ainda absorvem muita coisa da sociedade feminista. Então é muito fácil você acabar com várias falácias de vários movimentos, tipo movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, entendeu? Supremacias. O pessoal do movimento feminista quer fazer uma supremacia da mulher, que a mulher for mais importante na sociedade. Não, a mulher, nesse sentido, ela tem que tomar um pé na bunda, porque quem é mais importante para a sociedade é o homem. Por quê? O homem que ele é o reprodutor, e não só pela parte de biologia, ser uma coisa um pouco mais egoísta, entendeu? A função do homem é ser o provedor, né, o reprodutor, e a mulher é gerar a cria. Então, tecnicamente, até a parte biológica e sociológica, o trabalho da mulher é cuidar da casa dos filhos, entendeu? E é isso que muita gente está negligenciando socialmente, entendeu? E as mulheres estão hoje em dia muito mais assim, porquinhos no bom sentido, no mau sentido, que não querem cuidar de casa, ter filho, não quer assumir a sua responsabilidade como mulher na sociedade, coisa básica. Claro que isso não é pra todo mundo, entendeu? Né? Depois disso, caraca, eu tô tentando lembrar onde é que eu parei. Entendeu? Em relação aos movimentos. O problema do movimento da relação à supremacia LGBT, eles querem criar
uma supremacia como se o pessoal homossexual fosse especial, entendeu? O pessoal LGBT fosse especial, fosse diferente. Não, entendeu? É todo mundo normal, entendeu? E principalmente aquela falácia da relação sobre a agressão contra homossexuais. Cara, coisa básica sobre lei. Se uma pessoa, tipo, dá um soco na cara de um homossexual ou no hétero, tanto faz. O cara vai entrar em tela do mesmo jeito. E tem uma coisa, existem vários índices, né, que comprovam que muita coisa dessa coisa que fala assim, ah não, aumentou o índice de ranking de agressão contra homossexuais. Muita agressão dessa parte aqui, esse índice que o pessoal solta na internet, tem muita gente homossexual agredindo homossexual, com aquela coisa em relação, tipo, de ponto de prostituição, essas coisas, entendeu? Né? Ou alguém que lucra com alguma coisa, alguma espécie de um cafetão, entendeu? Uma coisa assim, né? E esse pessoal não conta essas verdadezinhas quando eles fazem lá, tipo, o ibope dele, o índice de pesquisa. Eu vou ser bem honesto, eu não confio muito no Brasil esse relação, tipo, índice de pesquisa do IBGE, porque eu não sei como é que o cara fez, se o cara fez, tipo, correto ou uma da caralha, ou se o cara me fez uma pesquisa, realmente fez aquela coisa, tipo, não vou dizer assim, nossa, tem que fazer um trabalho científico, mas um trabalho, assim, de pesquisa decente, você sabe, né, quando a pessoa faz, que você se propõe a pesquisar decente pra ver, você vê que existe uma coisa chamada básico embasamento. Entendeu? Então o cara vai lá, vai procurar lá os dados, números matemáticos, e com vários outros fatores ele vai conseguir provar a tese dele. Pronto, acabou. Entendeu? Então aqui no Brasil tem muita coisa que é feita meio que a moda caralho, entendeu? Né? Entendeu? Aí, principalmente esse tipo de índice, de ranking, entendeu? Depois disso, o problema do movimento negro, aquela coisa do negro coitadinho, entendeu? Ah, que o negro precisa de cota. Não, na verdade o negro não precisa de cota. O negro precisa de oportunidade, não só isso, não só o negro, mas hoje em dia todo mundo precisa de oportunidade, não só isso. O que as pessoas precisam realmente, né, em geral, é educação boa de base, do ensino fundamental e médio. Pronto, e acabou. E não só isso, a gente precisa retomar os bons valores sociais da família, que a nossa geração perdeu, entendeu? Eu ainda dei sorte que eu fui educado nos bons valores sociais. Um pouquinho com religião e com os bons valores normais, com educação, porque teve gente que não foi. E isso não é um problema assim pequeno, é um problema muito grave, porque você vai ver muito mais gente perdida, tendo muito mais filho. Cara, o problema em si não é o filho, o problema é que tem em relação às mães solteiras, tem a famosa fábrica de vagabundo, entendeu? E o governo ainda incentiva, né? Vai lá dar aquele salário de 1.000, 1.500, R$ 2.000 pro Bolsa Presidiário, né, que mantém a mãe solteira antiga, né, lá que deu lá pro vagabundo, ou pro projeto de vagabundo com ele. Por isso tem muita mulher que vai na cadeia visitar o marido, para não perder a boquinha do Estado, entendeu? Aí tem aquela coisa que o Estado incentiva o filho a ficar na escola, entendeu? Esse incentivo do Estado, né, pro filho ficar na escola não é porque o Estado é bonitinho, é bonzinho, é cheirosinho, que o Estado tá se preocupando com o futuro da nação brasileira. Claro que não, seu trouxa. O Estado tá preocupado em doutrinar seu filho com sucesso, né? Pior que é verdade. Eu ainda dei sorte que eu ainda peguei uma educação boa na minha escola, entendeu? Né? Então, tipo, eu saí da escola no bom sentido, né? O nosso professor ensina a gente a pensar, a ser seres pensantes. Hoje em dia, as pessoas são seres de massa, né? Qualquer coisa que um trouxa na internet fala, nego faz. Se falar assim, olha, vai se jogar na BR, vai. Claro que eu dei uma gerada nessa, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendeu? Né? E tem outras coisas também que não é trabalhado em relação sobre a formação do indivíduo como indivíduo na sociedade. Por exemplo, o indivíduo às vezes não tem a sua própria identidade, entendeu? Ele não sabe a sua coisa básica, a árvore genealógica, ele não tem a identidade dele, entendeu? Como indivíduo na sociedade, porque muitos desses indivíduos da parte mais marginalizada da sociedade, que são as pessoas mais pobres, lembrando que marginalizado não é vagabundo nesse sentido de, tipo, traficante, entendeu? Marginalizado são pessoas que estão à margem da sociedade ou até mesmo fora. Por exemplo, as pessoas mais pobres, de alguns negros, assim, de também regiões pobres da cidade, pessoas assim que também não têm muito acesso à educação, cultura e modo de dizer, entendeu? E cultura, é muito bom falar assim, né? Eu vi um tempo atrás alguém usando um termo assim um pouco pejorativo como alta cultura e baixa cultura. Eu achei uma coisa assim muito pejorativa porque
tecnicamente não existe alta cultura e baixa cultura. Cultura é uma coisa normal, né? Que você vem, tem a cultura de berço dos bons valores normais da sociedade, da família, e tem aquela cultura normal, né? De cultura como a cultura do nosso país, da parte boa que nós temos, né? Por exemplo, nós temos a cultura musical. Querendo ou não, né? Tirando essas putaria aí de funk, sertanejo universitário aí, essa zona, analisando pela parte boa, nós temos uma cultura muito interessante, né, no nosso país de música, entendeu? Né? E muita gente não para pra fazer estudos legais disso, da parte boa, entendeu? Tipo, o funk, né, como começou, cara, tem uma história muito bonita, né? O sertanejo no Brasil, a música raiz, aquela música que o pessoal chama de sertanejo raiz, entendeu? Moda de viola, entendeu? Outra coisa de cultura também que o Brasil tem é uma cultura muito forte em relação às artes cênicas, a parte em relação ao teatro, né? Por mais que eu não sou muito fã desse movimento aí da Globo, tem muita coisa em relação a peça de teatro e novela, tipo, meio muito progressismo, né? Não sou muito fã, mas, cara, o Brasil tem uma cultura muito forte disso, só que o problema é que passa muita merda pros outros ver. Mas a parte cultural é bonitinha, entendeu? Outra coisa também é que o Brasil tem uma cultura muito forte, o pessoal não fala. O Brasil tem uma cultura muito forte do agronegócio, porque a maior parte do pessoal mora na cidade grande, capitais, assim. Eu moro na região entre cidade grande e interior, entendeu? Tipo, eu ainda consigo ver, tipo, vaca, cavalo, tipo, 2 horas de cada aqui de carro. Entendeu? Não é esse problema pra mim. Entendeu? E o negócio como indústria funciona muito bem, né? Porque, por exemplo, tá, eu sou do Rio de Janeiro. Aqui, tecnicamente, as faculdades, tipo assim, de agronegócio não são tão comuns, mas lá, por exemplo, no Mato Grosso, aqui é muito comum aquela coisa tipo medicina. Nossa, advogado, médico, engenheiro, aqui no Rio de Janeiro. Mas lá no Mato Grosso, nessa região que é a parte de agronegócio mais forte, tipo, aí você pega engenharia de. Não, engenharia mecânica pra coisa de maquinário pesado. Aí você vê aí aquela coisa assim de engenharia florestal, essas partes mais de voltada às coisas do campo, às faculdades, entendeu? Então você vê que tem não só a cultura local como nosso país como um todo, mas as culturas regionais. Aqui onde eu moro também, ainda tem a cultura também, se você procurar bem, você consegue achar alguns locais que vendem ainda tipo assim, né? Tipo aquelas coisinhas de sacolão, né, de fruta, verdura e legume, você ainda consegue achar muita coisa natural, que vem de locais confiáveis, que vem até perto do seu estado. Só que o governo também não ajuda nada a incentivar o pequeno produtor, entendeu? Mas se você procurar bem, né, depende muito de onde você mora, né, você ainda acha essas coisas, entendeu? Sobre aquelas coisinhas, sobre artesanato de bairro, entendeu? Tem muita coisa legal, assim, né, que como as pessoas estão preocupadas, mas aquela coisa assim do senso comum, né, de você bem honesto, não tem nada na cabeça, entendeu? Você vê hoje que as pessoas são muito mais fúteis, né? Fica difícil você, tipo, exprimir um debate desse um pouco mais sério na sociedade, entendeu? Então apenas um pouquinho de desabafo, né? Só isso, galerinha, tchau e fui!